Olá pessoal, tudo bom com vocês? Muito prazer estar aqui novamente com vocês nesse estudo maravilhoso, abençoado, que é o caminho da transformação para a cura, esse novo despertar da consciência, né? Para quem não me conhece, o meu nome é Adriana Terror, nosso canal está aqui para esse bem-estar, para esse conhecimento. Falamos aqui sobre vários assuntos, alguns cursos gratuitos. Eu tenho também alguns cursos pagos na terapia holística, tá? Sou mestre em Reiki, então sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Peço aí que, se você se sentir acolhido, inscreva no canal, dê like aí, compartilhe essa playlist, esse vídeo, tá? Hoje, pessoal, a gente vai falar um pouco sobre a diferença da medicina ocidental para oriental, né? Vamos falar dos avanços que nós já tivemos em relação à medicina e nesses avanços também perdemos muitas essências, né, da medicina humanística, mas que vem ao longo dos tempos, a gente vem resgatando algumas situações, por exemplo, como o clínico geral, o médico da saúde da família. Isso é importante, isso daí está sendo resgatado, né? Tem alguns médicos que estão indo nas casas das pessoas através do SUS, temos visto muito isso é muito importante. Através do SUS também temos também agora a medicina complementar, né? Que o enfermeiro, o médico, o fisioterapeuta, o profissional da saúde multidisciplinar já estão desenvolvendo, já estão enxergando essa saúde complementar, né? Que é a terapia holística, né? Com o Reiki, terapeuta reikiano, tem muito profissional da saúde que já é terapeuta reikiano, fitoterápico, né, que trabalha com as ervas, tem médicos, enfermeiros e outros profissionais da saúde, acupunturistas, né? A massoterapia também entra como terapia complementar, porque você lida ali com o mental da pessoa e você conversa com o seu cliente, né? E tem aí tem a medicina ayurvédica, né? Então, que é direcionada aí à Índia, tem muitas coisas, né? Os índios, os hindus, os chineses, né? Japoneses, que são da medicina oriental, né? Que nos ajuda muito aí nesse entendimento, aí nesse despertar da consciência. Então, assim, nesse estudo aqui, fala também sobre que os médicos, por exemplo, mas aqui fala muito dos médicos, mas eu vejo com essa leitura, não são só os médicos, mas todo o profissional da saúde, né? Tem muito profissional da saúde, como até psicólogo, psiquiatra, fisioterapeuta, enfermeiro, todos, dentista, né? Até o dentista também, gente, porque tem muita situação que acontece nos dentes que já vem do emocional também, que isso daí por conta de imunidade, né? Tem vários fatores. Mas antigamente o médico, né? Antigamente não tinha muito profissional, né, gente? Não tinha enfermeiro, não tinha fisioterapeuta, não tinha psicólogo, era só o médico que fazia tudo, né? Então, com essas divisões que aconteceu, tem especialidades médicas e depois surgiram aí outros profissionais para dar continuidade, porque o médico não tem condição hoje em dia, porque tem muita procura, né? Tem muito acesso. Antigamente as pessoas não tinham acesso à saúde, né? Hoje em dia, depois dos anos 80 por aí, começou o SUS, né? Por exemplo, aqui no Brasil, né? Teve aí muito acesso à saúde, porque as pessoas não tinham acesso, porque não tinha plano, era sindicatos, era outras situações assim que tinham que ser pagas e muitas pessoas deixavam, muita gente morria mais cedo por conta disso. Hoje em dia tem a longevidade por conta disso também. A medicina ela é muito importante na vida da gente, só que o nosso debate aqui é sobre esse despertar da consciência dos profissionais da saúde com esse
sistema. Mas a gente tem que sempre lembrar que esses profissionais da saúde também são humanos. Então, tem falhas, tem crenças, né, que limitam. Então, não consegue entender esse profissional, ele tem que ver para crer, ele não consegue acreditar no invisível. Tem muito médico que não acredita no sistema de homeopatia, né? Então acha que é uma grande besteira, reiki, florais, acham que é uma grande besteira e que o que funciona são medicamentos. Claro que funciona, mas tem muitos medicamentos que ajudam numa coisa, mas ao mesmo tempo piora outras coisas, que tem os efeitos colaterais. Isso é fato, né? Mas ela se faz necessária. E também não estamos aqui falando aqui para substituir uma terapia por uma medicina convencional. Aqui está falando sobre uma medicina integrativa, complementar, humanista, né? Então, muitos médicos, e eu entendo até que as clínicas às vezes ficam lotadas, como que o médico ele vai atender uma pessoa fazendo uma escuta, deixando a pessoa falar bastante, porque os médicos até deixam, né? Tem alguns que deixam falar, enquanto vai falando ele vai fazendo as suas coisas, mas aquela dedicação de parar para analisar como que a pessoa está falando, como que ela está agindo, quais são os seus gestuais, isso tudo diz muito da pessoa, do que a pessoa está vivendo, né? Não, é impossível nesse momento que está muita gente estressada, né? E até os médicos e os profissionais da saúde estão e precisam de ajuda. Muitas vezes eles esquecem de ajudar a eles mesmos, muitas vezes eles não conseguem nem perceber por falta dessa prática de visão do gestual, do analítico na sua própria casa, né? As pessoas às vezes estão doentes e elas não percebem por falta dessa prática. Conhecimento tem, é falta da prática mesmo, porque a prática que faz a perfeição. Então, se você não tem esse cuidado, isso acontece. O médico, por exemplo, ele faz mais assim, hoje em dia, o convencional hoje em dia faz o atendimento, vê ali um pouco, o que você tem, o que aconteceu, né? Isso. Quando faz um histórico mesmo, uma anamnese completa, é quando o paciente vai internar, sofreu algum acidente assim sério mesmo, que aí vê todo o histórico mesmo, capta tudo, além da anamnese do médico, ainda tem a anamnese ainda do enfermeiro, tem a anamnese do fisioterapeuta, se for encaminhado para ele, o nutricionista, sempre vai ter muitos diagnósticos ali, de enfermagem, de nutrição, de tudo ali, que vai auxiliar ali o trabalho do médico, né, fora os exames e tudo. Agora, uma consulta rápida, não tem como o médico fazer isso, porque ele talvez na clínica nem tenha um enfermeiro para fazer essa escuta, essa triagem, né? E nesse estudo a gente vai falar sobre isso, sobre esses cuidados, né? E que tem muitos profissionais que já estão voltados para isso, sim, para esse estudo, para esse cuidado, como eu falei antes, né? Que com essa percepção, você vê que o que está acontecendo com a pessoa é mais o emocional que está exteriorizando, né? Porque não é psicológico. Quando a pessoa fala psicológico, está muito futilizado nessa parte psicológica. Parece que a pessoa está mentindo, está inventando uma coisa. Mas não, é o mental mesmo que ocasionou, que deu esse gatilho para uma imunidade mais baixa, para um problema que possa virar uma doença mais grave, um problema intestinal, até virar um câncer, por conta dessa falta de atendimento aí no início. Se tivesse tido essa percepção, poderia ter trabalhado e teria curado lá atrás, prevenido para não acontecer isso. Mas hoje em dia está tendo muito esse cuidado de saúde preventiva, mas ainda falta muito ainda a gente entender essa prática oriental que já faz isso milenar. Só que
a gente não valoriza, a medicina tradicional não valoriza, porque não tem como comprovar, sabe, alguma coisa assim, tá? Quando vocês entendem que tem muitas pessoas que não querem se curar, muitas pessoas não estão preparadas para a cura, elas estão querendo só amenizar a dor, porque é mais confortável amenizar a dor do que se curar. Por quê? Para se curar você tem que se interiorizar e começar a desbloquear muitas coisas que estão na sua mente, então dá mais trabalho. Para essas pessoas que não estão despertas mesmo, elas preferem o remédio do que se olhar para dentro. E é isso aí, a gente fica muito vulnerável. O nosso emocional fica muito mais abalado, então a gente fica até aguardando, a gente fica tão frágil que a gente aguarda o que outras pessoas que estão próximas de você vai fazer, porque você está tão cansada, doente, você não consegue resolver muitas coisas, então é nesse momento que a gente fica muito vulnerável. Muitas pessoas gostam, tá? Muitas pessoas gostam, deixa eu colocar mais aqui, gostam de estar doentes. Tem pessoas que gostam. Por exemplo, uma mãe com síndrome do ninho vazio, ela gosta de estar doente porque ali ela chama a atenção ali dos seus filhos. Olha, vem me ver, eu tô doente, eu tô, né? Aí aquela carência mesmo de carinho. Então tem muitas pessoas que não querem curar, só quer amenizar e de vez em quando ter aquela situação, né? Então, se a pessoa tem uma crise de ansiedade, como eu falei aqui para vocês, se ela tem uma dor de cabeça, se tem uma dor no ouvido, por exemplo, a dor no ouvido, na doença psicossomática, quando você tem zumbido, você tem dor, tem certas discussões, tem certas situações no seu lar ou no seu trabalho que ocasiona esse zumbido, essa coisas que você não quer ouvir. A pessoa está falando ali uma situação que você não quer ouvir. Então tudo é o que acontece em torno da sua vida, o seu meio externo. Uma pessoa que tem muita dor de cabeça, ela tem muita preocupação, né? Então, assim, ela está vivendo muito, o pensamento está acelerado, ela não descansa, está no estresse. Mas por que ela está nessa situação? Então, a medicina humanista, a medicina chinesa, oriental chinesa, a medicina holística, ela vê tudo o que está em torno de você, tá? O seu meio externo, mas principalmente o seu meio interno também. Como que está as suas emoções, como que está, o que você está vivenciando. Uma pessoa com uma dor no peito também é ansiedade, né? A pessoa que tem vertigem, quase uma labirintite, a pessoa que está em problema de labirintite, ela está passando por alguma situação, um estresse muito profundo emocional, que está fazendo ela ficar sem chão. Ela está sem chão, então ela está desconectada da matéria, né? Ela está envolvida no emocional, então assim, a gente tem que estar muito conectado. E por que está acontecendo isso? Então são algumas indagações, né? Como eu falei da parte gastrointestinal, por exemplo, alguns apegos. Tem pessoas que gostam de ter problemas, então são apegadas aos problemas e não querem desapegar. Problemas de apego emocional, tá? Depressão. Então, é nesse trabalho que a medicina tradicional, né, chinesa pode ajudar nesse início aí, nesse processo de entendimento. É o despertar da consciência mesmo, porque não é só tomar remédio. É lógico, se a dor está explodindo, se você está quase com náusea, você vai tomar remédio para melhorar. Mas você não pode só tomar remédio e pensar assim,
Ah, já resolvi meu problema. Não, porque um dia ele vai voltar. Você não quer que isso volte, né? Assim como a enxaqueca também tem algumas alimentações, né? Os médicos falam, olha, não pode ingerir queijo, comer tomate, né? Essas coisas assim. Evita tomar muito café. E aí? E o seu emocional? O que você tem que fazer, né? Então, é isso daqui que são uns questionamentos, né? A primeira é, quem sou eu? Quem é você? Qual é o seu propósito? Quem é você? Você vai interiorizar, então você vai trabalhar esse estado de meditação. Daí a gente fala assim, eu não consigo fazer meditação. Daí a gente fala assim, é só não pensar em nada, é pelo contrário. É você começar a pensar em você. Não é nos outros, em nada, é no meio externo, é não pensar em nada no meio externo, mas pensar na sua vida, pensar, ter essa conexão. Geralmente quando eu faço um trabalho de meditação aqui com vocês, né, no YouTube, eu sempre falo para vocês respirarem, para vocês conectarem com a sua respiração, que você percebe que você fica mais tranquilo, ouvir uma música legal, a música também. Tem certas músicas que te prejudicam a sua saúde, mais do que ajuda, outras ajudam. Então é esse questionamento, né? E qual a minha finalidade nessa vida? Né? Então você tem que questionar, qual que é a minha finalidade nessa vida? O que eu devo fazer? É você aprender a se respeitar, aprender a limitar. Se tem algumas pessoas que não te respeitam, que te zombam, que te julgo, afastar dessas pessoas, por mais que seja assim, pode ser seus familiares, pode ser família, mas você deve afastar. Se não te faz bem, se você não é valorizado, sempre vira piada, alguma coisa, afaste, que é a melhor coisa que você faz para sua saúde, tá? Você pode amá-los, mas você ame à distância. Perdoe e ame, mas se você sabe que se você voltar a esse contato, você vai ter esse desprezo, você vai ter essa ansiedade, você vai ficar assim, meu Deus do céu, eu vou ter que encontrar com fulana de tal, que sempre joga uma piadinha, joga uma indireta, eu não quero isso pra mim. Você não precisa aceitar, você não precisa, é só não ir. Não tem problema nenhum. Então, mas o que os outros vão pensar? É isso que surge a doença, entende? É isso que eu estou fazendo aqui um trabalho com vocês de coach holístico, tá? Para vocês entrarem aí nesse contexto. E que caminho estou trilhando? Você está satisfeito com o que você está trilhando, caminhando? Você está satisfeito? Era isso mesmo que você queria? Se você preza muito dinheiro, você pode ter dinheiro, eu não preciso ter paz não, mas se eu ter muito dinheiro, você está trilhando esse caminho. Se você está trilhando a paz interior, você está conseguindo esse caminho? Você pode ter os dois, você pode ter a paz interior e a prosperidade. Agora, a prosperidade a qualquer preço, você pode ter doença também, né? Então assim, você tem que estar envolvida com a situação, com a matéria também, que faz parte da nossa existência, né? O meio externo, mas você tem que estar muito conectado também com você, da sua essência. Ou você está fazendo certas coisas para agradar outras pessoas. Isso também adoece, tá? Que você está se limitando, impedindo de viver para viver uma realidade, uma coisa que outra pessoa, se eu fizer isso, a pessoa vai ficar triste. Mas e você? Você está feliz? Isso te faz feliz? Faz feliz mesmo? Isso te causa alguma angústia, tristeza? São essas perguntas, né? Qual história estou tentando escrever, né, no livro da vida? Então são esses questionamentos, né, que a gente precisa sempre fazer. Não é uma vez, não. Porque a história, enquanto a gente está vivendo, a história está sendo contada. Então, assim, para a gente melhorar a nossa vida, nosso padrão de vida, o nosso padrão existencial,
mudar os ciclos da vida, porque talvez certas situações acontecem, começa a melhorar, depois você volta naquele ponto ali do problema. Você tem que começar a resolver dentro de você. Em primeiro lugar é você não aceitar a doença, né? E excesso de racionalidade não ajuda na cura, né? Então assim, você saber, eu sei o que me adoece, é fulana de tal. E aí? Você é a racionalidade, você sabe o que você quer, mas o que você faz com isso, com essa informação? Você muda alguma coisa? Ou você está tranquilo porque você sabe por que você está assim? Mas e aí, o que você faz com essa informação? Isso também é um processo de cura, tá? Eu sei que não é fácil, né? Nós sabemos isso, que não é fácil essa situação. Mas a gente tem que começar a buscar. Tem várias técnicas, né? Aí no trabalho mesmo, né? De consulta, né? Com o nosso paciente, nosso consulente, a gente faz vários trabalhos assim, de questionamentos para a pessoa entender, chegar no ponto. A gente faz também escuta, tem que fazer, a gente tem que entender a pessoa, mesmo sendo à distância. Por isso que é importante esse trabalho pela webcam, né? Você pode estar distante da pessoa, mas você tem que estar conectada a ela, olhando na câmera, olhando nos olhos dela, ela vendo você olhar para ela e você analisando todos esses meios, né? A forma dela falar, a voz. E você, se você está fazendo esse trabalho com você mesmo, é fazer a terapia do espelho, é se olhar no espelho e ver como que você está falando. E você contar toda essa história que está te fazendo mal, você vai ter essa conexão, entendimento. Se você buscar, faça sempre uma oração antes de fazer essa conversa terapêutica no espelho e começa a falar com você. Você vai entender, você vai ter respostas, que é o seu anjo da guarda conversando com você, tá? Dependendo da sua crença ou a sua intuição falando, né? Sua voz interior falando com você, né? O que você deve fazer, qual que é a melhor forma, e você vai se curando, as coisas vão acontecendo aos poucos. Às vezes acontece uma separação assim brusca, assim, depois que você tem esse entendimento, mas você ama a pessoa, pode ser relacionamento amoroso, pode ser relacionamento familiar, geralmente são esses dois gatilhos, né? Relacionamento familiar principalmente, que você até busca um relacionamento romântico parecido com o da sua família. Então, tá vendo como que tá tudo entrelaçado? Se você faz essa conversa terapêutica pelo espelho, você consegue se conectar. Se você sente necessidade de escrever uma carta para esse sentimento e depois queimar, rasgar, jogar fora, não precisa, mas você vai ter que ler essa carta. Leia, faça uma oração, leia tudo e você vai ver ali aonde que você está exagerando e aonde que vem, qual é a cura dessa situação. É desapegar de algumas coisas? Então é nesse sentido que faz muito necessário, entendeu? O processo da cura é uma coisa que vai interiorizando e tem gente que não está preparado, que não quer isso, que acha assim, quando a pessoa ela não quer, eu tô com preguiça disso, é porque ela não quer, porque estar doente para ela em algumas situações é muito bom. É interessante, é gostoso, tá ali no quentinho, tá no aconchego, vai mexer muita coisa ali com a pessoa, isso, vai mudar. Tem gente que não gosta de mudança, não aceita mudança, não aceita desafio e prefere ficar escravo da doença, daquela situação, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Agora a gente já vai entrar, na próxima aula a gente entra aqui na 7ª parte e encerramos, tá? Que é um capítulo bem pequeno mesmo, em uma aula a gente encerra, tá? Então essa daqui ela é a penúltima
e até a última aula. Então, tá bom, gente? Fiquem com Deus. Namastê, paz profunda. Qualquer coisa pode comentar aqui, tá? Qualquer dúvida pode comentar aí, que eu respondo, tá? Eu leio tudo. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima.